para o príncipe da sinagoga, que era Nicodemo. Amém, irmão? A gente está vendo que a salvação do judeu e praticante da lei. Então a gente vai entender bastante hoje sobre lei e sobre a graça. Também a lição, ela absorve isso aqui para a gente poder desenvolver aqui os nossos pensamentos e estudar. E nesse capítulo 3 a gente está vendo aqui uma narrativa de Jesus Cristo para a conversão do judeu. Aquele que não estava incluído dentro desse grupo, né? Esse grupo ali separado de Israel, que não criam que Cristo era o Mashiach ou o Messias, que Cristo veio para o tempo deles. A maioria dos israelitas, nesse tempo de Cristo, não creram, mas alguns tiveram sim um despertamento, né? Olharam para Cristo, né? E fizeram a indagação: e se é mesmo Messias, né? Como foi no caso de Nicodemos. E Nicodemos convida Jesus Cristo para a sua casa, né? E ali Jesus Cristo começa a apresentar a respeito da salvação, e ele vê que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado. Criou no seu coração, né? Nossa, mas tantos sinais, né? Tantos milagres, né? Prega com tanta veemência, autoridade, olhando para Cristo na figura homem, né? Despertou esse interesse de realmente, né, investigar mais profundamente. E o que seria necessário era um encontro real com Cristo. E ele teve, né? E teve muito mais do que isso, foi salvo. A Bíblia não fala muito além do que aconteceu depois desse encontro a respeito de Nicodemos. Mas a história conta que esse príncipe, ele era o principal, era aquele que assentava a cadeira de Moisés, aquela cadeira de autoridade, desde lá de trás, meus irmãos. E quando ele aceita Cristo, segundo a história, ele é retirado desse cargo, porque já não pratica mais o judaísmo ortodoxo, que não cria em Cristo, e logo assumiu. Mas o que é importante é que a salvação alcançou Nicodemos e foi testificado como exemplo para nós. Glória a Deus. E é interessante que, já vamos entrar nesse contexto, esse versículo áureo que a gente tanto observa e é falado, né? Versículo 16, tem uma palavra aqui muito importante que fala tal. Esse tal aqui tem a mesma conotação de maravilhoso, tremendo, inefável. Todas essas quatro palavras têm o mesmo significado, quer dizer, inexplicável. É inexplicável o amor de Deus. Ninguém pode contar, mensurar ou calcular. Ele é inexplicável. E João vai dizer de tal maneira, né? Glória a Deus. Não se explica. Sabe que o amor a ponto, aleluia, de oferecer o seu filho de aspersão de sacrifício para morrer em nosso lugar. Isso é salvação. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, tanto na epístola de Pedro como de Apocalipse, que a salvação já estava preparada desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. E aqui mostra para nós o atributo de Deus que é onisciência, uma onisciência que prescreve como presciência. Ele já sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Glória a Deus. Tudo está sob seu controle. A vontade de Deus é que a humanidade, no seu início ali no Jardim do Éden, permanecesse em obediência. Mas ela, não conseguiu. Desobedeceu ali para que Adão e Eva. Vocês sabem que uma única diretriz, uma única lei do Jardim do Éden, que era não comer da árvore do fruto do bem e do mal, ou da ciência, do bem e do mal. E eles ali sendo expostos, a serpente muito ardilosa, articulosa, que é Satanás. Apocalipse explica isso, a serpente antiga, se infiltra naquele jardim do Éden, se materializa ali, e de uma forma sobrenatural ela começa a conversar com Eva e instiga Eva a respeito daquela árvore e o porquê de não, E ali ela muda, a conversa qual Deus falou: vocês vão morrer se vocês comerem. E a serpente fala assim: certamente vocês não vão morrer. Aguça, aquele desejo. A Bíblia fala que a partir dessa conversa, os olhos dela brilharam. Os olhos de Eva já não eram mais os olhos que olhavam com temor para, mas um olhar de desejo.
Porque a propaganda foi tão bem feita por Satanás que ela se esqueceu de obedecer a Deus, sendo que toda virada do dia Deus tinha essa conversa com Adão e Eva. E foi explicado claramente para Adão e continuidade para Eva que não era para comer. Mas naquele momento de vacilo, vamos dizer assim, de despercepção, acabou se entregando ao pecado. E a partir dali, meus irmãos, nós herdamos o pecado adâmico. Então toda figura homem, toda criatura, a partir de Caim e Abel, nasce com a marca do pecado. Nascemos com o pecado adâmico, o pecado original. E era necessário a salvação a partir desse preço. Cristo morreu em nosso lugar. A partir de Adão e Eva, meus irmãos, a humanidade estava fardada à eternidade sem Deus. Nascer e ir para o abismo. Mas Deus enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Nós não poderíamos pagar esse preço. O preço tinha que ser de sangue de vida. Tinha que morrer a criatura para se fazer uma nova criatura. Mas morrendo o homem, logo se acaba, não se existe mais. Agora o homem, aleluia, reconhecendo Cristo, porque Cristo morre em nosso lugar, Ele paga o preço, Ele tem a oportunidade de salvação. Amém, glória a Deus. Nós não poderíamos pagar. Cristo morreu em nosso lugar, era necessário morrer, mas se nós morremos, logo não existimos. Agora Cristo morre e nos dá novidade de vida. É o que vai ser falado aqui na palavra de Deus, sobre regeneração, justificação, regeneração e santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós nascemos com o pecado. A criança pequena, instruída pelo pai, que ela conhece a verdade, até que essa criança tenha uma maturidade de consciência que é necessário reconhecer a Cristo como Salvador. Porque a fé, ela vem, por reconhecer e confessar a Cristo. A salvação é imediata, com a morte na cruz. Ele morreu com a humanidade. Mas agora é necessário nós confessarmos a Cristo. Cristo abriu a porta. Agora é necessário o homem entrar pela porta. Cristo pagou o preço abrindo a porta. Agora é necessário nós confessar a Cristo para poder ter o privilégio e a oportunidade de adentrar a porta da salvação. Amém, irmão? Amém. Na introdução aqui, nós vamos ler. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. É o que nós comentamos agora. O primeiro tópico vai falar para nós, tudo essa decorrência que a gente trouxe, desde lá do Jardim do Éden. E a gente vai ver aqui que em toda a Bíblia, meus irmãos, há uma alusão, uma tipologia apontando para Cristo, o Salvador, aquele que viria para morrer em nosso lugar. Aqui está, nesse primeiro tópico, está fazendo a menção da serpente de bronze, criada lá no deserto. Ali naquele contexto do povo de Israel no deserto, estavam passando por uma pestilência de serpentes. Essas serpentes estavam mordendo os israelitas ali e muitos estavam morrendo. E Deus fala a Moisés para construir ou fabricar essa serpente e deixar lá no meio do arraial, e todo aquele que fosse picado pela serpente olhava para a serpente de bronze e automaticamente ela era curada. E Cristo, no capítulo 3 de João, vai explicar, assim como a serpente no deserto foi levantada, Cristo, o Filho do Homem, é levantado na cruz do Calvário para salvar. É uma tipologia. Muitos pegam essa ramificação aqui para considerar como uma idolatria, e criam instrumentos diabólicos até os tempos de hoje, que as imagens, as estátuas, os monumentos, nessa prefiguração
dando esse argumento, mas errado, meus irmãos. Aquilo ali foi para aquele momento e para esse povo, e foi justificado. E Cristo vai trazer para nós essa revelação de tipologia de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Essa simbologia também é de salvação. O termo que nós vamos puxar aqui já junto, do grego, que é soter, quer dizer salvo, ou seja, curado, resgatado, né? Salvação quer dizer isso, curar, resgatar, libertar daquele mal. A palavra salvação também no hebraico é iachar. E se a gente buscar a terminologia do nome, nomenclatura de Cristo, que é Jesus Cristo, que ela é romantizada, né? Aquele período greco-romano ali, Jesus Cristo, ele foi, a palavra Jesus Cristo foi criada para aquele momento, porque a palavra J, ela não existe no hebraico. É Y, né? A gente lê Y ou I. Mas a forma de escrever é Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua, ele vem de Josué, que quer dizer aquele que salva. Em Josué, o nome é aquele que salva. Mas em Jesus Cristo, ele vira Salvador. Quando Josué não era Josué, ele era Oséias. Moisés batiza ou muda o nome de Oséias, o filho de Num, aquele que vai ser o mancebo que está andando lado a lado com Moisés, de Josué. E Oséias no hebraico é Oséias, quer dizer salvo. Ele passa de salvo para Josué, Yeshua, aquele que salva. Mas em Cristo esse nome fica mais claro, vira Salvador. E Cristo, que é do grego Christos, no hebraico Messias, que é Machias ou Hamachias, quer dizer ungido ou ungido, que também quer dizer escolhido, que quer dizer também enviado. Então logo nós temos ali uma própria pregação do nome de Jesus Cristo na original do hebraico, Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, o enviado para salvar, o escolhido de Deus, o Filho de Deus para salvar. Esse é o nome correto de Jesus Cristo. Mas é claro que nós conhecemos por Jesus Cristo e Deus entende nosso coração, então não é fácil a gente falar Jesus Cristo. Mas o original e a terminologia quer dizer aquele que vem para salvar. Também vem da palavra salvação, né? Ou Yachar, ou no grego soter, ou soter. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui também tem mais algumas prefiguração do nome, quer dizer também soteria, salvação, livramento do perigo, da ameaça. Nesse livro aqui, ele tem uma conotação de profundidade também a respeito, também é da mesma lição. Ele abrange um pouquinho mais de espaço sobre isso. E aqui eu vou ler também, para ver se encontro. Aqui tem, livramento da prisão. Olha como que vai mais profundo, né? Nós éramos presos ao pecado, Adão. Agora a salvação vem para nos libertar. Aqui no sentido do latim, que é o vini. Livramento da prisão. Também entra no contexto lá da Arca de Noé, no tempo de Noé. Aquilo ali foi uma salvação. E naquela conotação quer dizer livramento do dilúvio. Ali há uma salvação para a humanidade. Naquela pregação de 100 anos, na construção da Arca de Noé, eles não ouviram, não quiseram, rejeitaram, e só aquelas 8 almas entraram na Arca da Salvação, né? Que é aquela arca, a Arca de Noé, a Deus instruiu Noé a construir porque a nação estava fardada à inexistência. Vocês conhecem a Bíblia? Deus olhou para a humanidade estava caindo numa maçã do pecado, mas ele deu Noé, um justo, e de Noé ele cria ou dá a oportunidade de salvação. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Em todo o contexto da história, meus irmãos,
Deus sempre deu uma oportunidade de livramento. Deus sempre deu. Se você olhar no jardim do Éden, quando Deus fala não é para comer, Deus está alertando. É um livramento. E é interessante, meus irmãos, né, que a harmonia do jardim do Éden, né, aquela liberdade, Deus dá uma única oportunidade deles declarar ou expressar obediência a Deus. Ali é uma oportunidade de sabedoria, de exercitar sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria é obedecer a Deus, temor a Deus. O Provérbios fala: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor de reconhecer quem Ele é e nós não somos. O temor é de obedecer a Ele, não ter medo. O temor é ter gratidão a Ele, que é por Ele, para Ele. É de obediência. É mais de obediência do que, né, esse medo, né? É mais de obediência de reconhecer que Ele é. Estamos aqui já abrangendo todo o contexto, meus irmãos, né? A respeito do primeiro tópico, que é a respeito da promessa da salvação. Primeiro subtópico, o segundo subtópico e o terceiro, tá? Estamos falando que é a maravilhosa salvação, a obra da salvação e o Salvador. Né? Vamos ler aqui o terceiro, para a gente puxar por dentro do que está escrito também. Não que a gente não esteja falando, está falando tudo dentro do contexto, tá? Mas vamos fazer uma leitura aqui para você acompanhar de parte a parte. A obra da salvação ou de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como ele, como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Lucas 2, João 4, Atos 5, segunda carta de Pedro, primeiro. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de uma salvação. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas tenha a vida eterna. E quem se arrepender, crer e permanecer em Cristo, olha só, meus irmãos, não é somente crer, aceitar Jesus, tem que permanecer. Nós vamos falar sobre isso aí, a terceira parte do processo, que é a santidade. E lembrando também que o versículo 18 é muito importante, né, meus irmãos? Olha só, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É forte isso aqui. Já está sentenciado, né? Não há uma revogação, a não ser que essa pessoa se arrependa. E qual que é o tempo de, né, oportuno de arrependimento? Eclesiastes vai nos dizer: enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, ou vida, né, há esperança. Então, como a gente, algumas vezes nós já comentamos, por mais vil que o pecador que seja, né, perante até o nosso olho, o olhar da humanidade, mais terrível que seja, enquanto há fôlego de vida naquela alma aí, naquele ser vivente, ainda há oportunidade dessa pessoa reconhecer a Cristo. A palavra está sendo pregada. Por isso que Cristo deixou como último sinal, o Evangelho seja pregado a toda criatura, aí virá o fim. Ou seja, pregando o Evangelho a toda criatura, não haverá justificação após a vida, aquele que se perder diante do tribunal de Cristo. Ninguém poderia querer se justificar. Olha, eu não fiz isso porque isso, ou por aquilo. Não. A justificação é agora. Por isso que o Evangelho é pregado. E Deus, Ele é justo, meus irmãos. Ninguém vai ter essa oportunidade de dizer que não ouviu. Isso é muito que nós entendemos na palavra de Deus. A salvação é agora, não é amanhã. Salvo aquele que ouviu e ele não se arrependeu, que tenha outras oportunidades. Porque é esse o papel da igreja. Ela prega. Não quer ouvir? Ore, continue a orar. Como eu ouvi uma vez um pregador falar, está difícil, né? Continue orando. Vai orando, uma hora acontece, né? Uma
cabe a Deus, mas o pregar é nosso. Cristo fala para os discípulos: nós vamos pregar na cidade, quem não receber, bata a sandália do pé, a poeira, e segue o caminho, segue a rota. Continua orando. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, agora vamos entrar aqui nesses 3 termos aqui, que eles são bem interessantes, meus irmãos. Por quê? Ele vai nos revelar o fundamento de quem que é o acréscimo, a qual, ou seja, a obra salvífica, a obra humana, aonde que ela, até onde ela caminha, até onde que ela vai, a obra do homem, a obra de Deus. Ela vai dividir nesse segundo tópico, meus irmãos, em 3 termos: justificação, regeneração e santidade. Não podemos confundir um com o outro. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então para a gente entrar mais profundamente. Justificação, um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus como todo o seu coração é declarado justo. Isto livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absorvido, é um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, somos ou fomos justificados. Por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos 5. Meus irmãos, o livro de Romanos, o livro de Gálatas, o livro de Efésios fala bastante sobre a graça, sobre a lei. Mas o livro de Romanos ele é bem profundo a respeito de justificação, sobre a graça, sobre a lei. É mais extenso também, tem mais capítulos. Ali Paulo prega ao povo de Roma, aos gentios também lá, e ele explica muito isso. No tempo de Paulo, e olhando para Paulo vem da lei, né? A lição vai falar para nós: ninguém é justificado pela lei. Por quê? Em Cristo foi tudo cumprido. Amém? Não poderíamos cumprir ela na sua plenitude, mas Cristo cumpriu por nós. Então, logo, não somos justificados pela lei, somos justificados pela graça, favor imerecido. E é interessante, já que já estamos falando aqui, pegando já esse gancho, abra muito comigo ali para vocês verem, tá? Vou puxar essa parte de fé também, aproveitar o gancho, está lá na frente, mas lá em Tiago, capítulo 2. Tem um texto que me chamou muita atenção, capítulo 1 de Tiago, versículo 25. Nós vamos falar dele de novo, mas vocês acharam aí? Não. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Olha só. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no feito ou no seu feito. Meus irmãos, o texto do capítulo 1, 2 e 3 vai dar para nós certinho uma separação de fé, de obra humana e da lei. E aqui Paulo traz para dentro do contexto o termo lei. Só que agora não é como a lei, as que estavam lá, da tradição do judaísmo, mas traz uma referência de fé como a lei perfeita da liberdade. Está compreendendo? Olha só. Paulo e Tiago, e a Bíblia vai dizer lá atrás, no Novo Testamento, não somos justificados pela lei, e sim, pela fé. Mas a fé com obras, porque a fé sem obras, logo ela é morta. Mas é a obra ao qual o salvo faz, não a obra salvífica na cruz. Amém? Há um debate aqui, porque Tiago vai falar sobre essa obra e declara bem, mas lá em Efésios, Paulo vai declarar claramente que a obra humana
não salva. Amém? Mas ela edifica. E aqui em Tiago ele faz o adulto, dá essa continuidade. Porque quando a gente olha para Romanos 10, 18, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, a pessoa tem um despertamento, ela fica com o ouvido mais claro e sensível àquele que vai convencer do pecado, que é o Espírito Santo. Amém, irmão? A igreja prega, a palavra é esclarecida no ímpio, no pecador, ou aquele que não aceitou a Cristo. Ele começa a observar mais a palavra, começa a abrir uma porta na sua audição espiritual ampliada. Ele começa a entender a voz do Espírito Santo. O que Paulo fala, Um pregou, que deu crescimento foi o Espírito Santo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa ficou com o ouvido mais apurado, mais aguçado. Nós temos também esse entendimento, porque antes pecávamos a deveria, Sabíamos que era errado, mas pecávamos a deveria. Agora, conhecendo o Espírito Santo, nós temos um temor a mais, um entendimento a mais, uma responsabilidade a mais. Sabemos que é perigoso, é um terreno hostil, é um terreno não muito bom de caminhar, perigoso por se perder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente entender bem isso daí, o capítulo 3 de 1 Coríntios está bem explicado. Paulo diz ali, olha aqui, ele diz aí, olha bem, ainda que eu falasse toda profecia, conhecesse todos os mistérios, agora vai ver aqui, ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira de transportar-se um monte e não tivesse a caridade. Ele está mostrando aqui, não é uma caridade de bem, você fazer bem sociais ou coisa. Aí ele vai adiante, ele diz ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, o meu sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade. Essa caridade aqui, é o amor de Deus. O João 3,16. Ele é a única justiça, não tem outra justiça para você ser salvo. Eu estava lembrando aqui do que ia colocar o meu irmão, dentro da justificação. Mas era condenado, então, Jesus, Deus olhou para Jesus, através daquilo que Cristo fez na cruz. Eu não vejo só. A partir do momento que nós somos justificados, todo aquele pecado que nós tínhamos, não existe mais. Um perdoado, agora começa uma nova vida, uma nova criatura, que está lá em 2 Coríntios, se tivesse a vida em Cristo, nova criatura as coisas devem ser passadas, tudo se perdoou. Quer dizer que dali daqui, a partir do momento que o camarada morrer, ele já é salvo. Agora tem a sequência de ficar aqui, ter os camaradas sair, esperar a vida de Jesus, aí está sujeito ao pecado. Então esse pecado ali depois justificado vai dar frente. Se ele vir pecar novamente, está sujeito a ser condenado, porque ele recebeu a salvação, mas tem que continuar com aquela regra, ou seja, de santificação, de continuar servindo a Deus, senão o camarada está sujeito a perder a salvação. Verdade, irmão. Eu trouxe aqui, esse processo que a gente vai observar aqui, justificação, iluminação e santidade, a gente vai pegar ele. Eu peguei um pouco do gancho aqui da fé por causa da justiça, que é a justiça de Deus, não humana. Eu lembrei do texto, a lei perfeita da liberdade. Daí voltamos para Romanos 10, 18, e agora Tiago vai dizer que a fé ela tem que ser praticada. Como se pratica a fé? É pelas obras. Porque a fé sem obra ela é morta. E Tiago vai fazer um desafio para nós. Vai falar bem assim: mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. E Tiago, no outro capítulo, vai fazer um exemplo de Abraão, que não foi justificado pela lei, justificado pela fé, mas na fé com obras, quando Deus pediu o filho, e logo no momento ao qual ele estava ali, com aquele intuito mesmo de obedecer a Deus, Deus enviou o anjo bradou, e não houve a tragédia, ou a morte ali de Isaac. Ali também é uma alusão à morte de Cristo, porque só Cristo poderia oferecer o Filho para morrer por nós. Amém? Uma psicologia. Mas Tiago está falando dessa justificação e ele diz que nós temos que ser praticantes. Porque se nós não praticarmos a fé em obra, logo somos ouvintes esquecidos. E logo essa fé foi-se embora.
E ele faz uma comparação, um espelho de uma imagem, né? Eu já comentei isso algumas vezes, está no texto. É bom reflete um espelho, logo se afastou e desapareceu, né? Porque não praticou essa fé. Daí ele vai mais além, né? Mostra a tua fé, mostra a minha fé pelas obras. Ele fala de Abraão, e daí ele acrescenta que pela obra a fé foi aperfeiçoada. Então, meus irmãos, a obra humana nenhuma, como o irmão trouxe aqui, vai nos dar salvação. Tanto é que o texto do capítulo 25, né, de Mateus, Jesus Cristo vai falar, né? Olha, preguei em teu nome, fiz isso, né? Mas faltou o principal, né? Que é o amor. Nada adiantou. Mas quando praticamos a obra em fé, né, somos aperfeiçoados diante de Deus. Porque se fizermos a obra, temos que fazer ela por excelência, né? Não por imitação ou por vã, né? Mas fazer por verdade, porque testificamos pela obra também. A igreja prega a salvação porque experimentou a salvação, né? Os anjos, como vai citando na Epístola de Pedro, né? Eles intentaram, desejaram pregar o Evangelho. Mas é a igreja de Cristo o compromisso de pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Essa fé de Tiago ali, que eu não fosse lá, né? O que Tiago está explicando? Se tiver bem, a necessidade. Exato. Ele chama é um crente que serve a Deus. Ele vai lá e vê a necessidade dele, entende e não vai. Então chama-se a fé produtora. Essa fé não serve para produzir o ídolo a Cristo, porque se o ídolo não é da igreja, mas não é uma fé que conduz o outro a Jesus e Deus. Então essa fé não salva, por isso que quero vir. Percebe? Porque os demônios também acreditam. Então essa fé nós não cristãos. É sem obra. Essa é a nossa fé, como fé em Cristo, que já somos salvos, deve ser uma fé produtora. Que a quem vê vai dar resultado daquilo que Cristo fez para o mal. Vamos ler o texto de Tiago. Vamos concluir esse ponto aqui. Olha só. Olha que Tiago fala sobre essa fé. Continuidade do versículo 25, 26. E se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes se engana o seu coração, a religião desse é vã. É agora a verdadeira religião. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Entenderam, meus irmãos? Essa conotação de órfãos e viúvas está trazendo assim o mais próximo necessitado, porque a verdadeira religião, a verdadeira igreja é atender o necessitado. Amém, meus irmãos? É nessa obra que Tiago está embasando essa fé. Aquela obra que você se doa ao próximo, amém? Que você se compadece, que você vai atrás, que você ajuda, que você estende o braço, tá? Não é só a obra, né, de pregar, mas também de atender, entendendo? Essa obra edifica a fé, aperfeiçoa. Nós entendemos que é necessário fazer mais. Quanto mais fazemos, mais atuamos na obra de Deus, nós entendemos que é necessário fazer mais. Ainda é pouco, ainda é raso. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar para a justificação, geração e santidade. Aí nós pegamos o puxei do gancho de fé, o que está dentro do contexto de justificação. Mas o enredo aqui é essa sequência, meus irmãos. Quando que ela acontece e que ordem que é essa? Já falamos bastante sobre a justificação, o irmão trouxe ali a respeito disso. Que através de Cristo somos justificados. E o livro aqui, meus irmãos, na justificação, ele faz uma comparação judicial. Olha que interessante que o autor trouxe aqui. Na comparação judicial, no tribunal humano, meus irmãos, quando acontecem as sentenças do réu, já condenado, já confesso, olha como que funciona. O comentarista é o teólogo Meir Thurman. Justificação é um termo judicial que nos faz lembrar do tribunal. O homem culpado é condenado perante Deus e absorvido e declarado justo. Isto é justificação. Deus é o juiz e Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei. A expiação é a satisfação dessa lei. O arrependimento é a convicção e aceitação. Traz perdão ou remissão dos pecados.
e o Espírito Santo testifica o perdão. A vida cristã é obediência e a sua perfeição é o cumprimento da lei, da justiça. O outro teólogo fala também, por justificação, referimos-nos àquele ato de Deus mediante o qual, devido a Cristo, a quem o pecador é unido pela fé, ele declara que esse pecador não mais está sobre a condenação, mas tem posição de justiça e retidão perante ele. Amém, meus irmãos? Amém. E se nós pegar a epístola de João, ele vai um pouquinho mais longe, né? Ele fala assim que Jesus Cristo é o nosso advogado. Né? Estamos justificados, regenerados, santificados em Cristo. E aí João vai falar assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, né? Se por aventura acontecer o acidente, saiba que tem a Cristo como advogado, ou seja, recorra a Cristo o mais rápido possível. Né? Enquanto não há o perdão, enquanto não há a confissão do pecado, você está exposto, está à deriva do maligno, ou deriva à perdição eterna. Por isso que a igreja ora muito, né? Aleluia. Porque se a pessoa que está afastada, está em erro, está em algo para consertar, partir dessa terra, né? Infelizmente, o que é mais provável, a pessoa que está perdida, qual que é a maior possibilidade? Perdeu sem confessar. Qual que é a maior possibilidade? Não tem o direito de mandar para o inferno, amém? Mas qual que é a maior possibilidade? Se aquela pessoa não aceitou Jesus, não confessou, está numa prisão, está numa cama, está lá com algo para resolver que impede ela de subir para a salvação. E ela parte. O que pode acontecer? Infelizmente a Bíblia está nos dando essa declaração. Cristo foi o que mais pregou sobre o inferno. Se olhar aqui, o que mais pregou sobre o inferno, já dando para a humanidade, né, esse alerta, porque é arriscado. A qualquer fração de segundo pode partir dessa terra, pode partir sem salvação. Isso é algo muito claro. Vamos lá. Justificação, então, meus irmãos, entendemos que a justificação é por Cristo. Né? O que acontece, meus irmãos? A palavra justificação, aqui no termo apropriado, meus irmãos, aleluia. A palavra justificação nos torna justo. O que é ser justo, meus irmãos? Esse justo que a Bíblia nos revela, meus irmãos, mediante a morte em cruz, quando a gente aceita Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço, está dizendo que não há mais o pecado, né, imputado sobre nós, o pecado adâmico, aquele que nos retirava da eternidade, a partir de Adão e Eva. Aceitei Jesus Cristo, reconheci a morte expiatória, sou justo, mas o justo de justificação pela cruz. Amém, meus irmãos? Não é aquele mesmo justo que Paulo vai declarar que na terra não há nenhum justo. A questão do pecado, mas o pecado adâmico. Somos justificados, se tornamos justos por Cristo. Agora, meus irmãos, vem o processo da regeneração. Vamos ver aqui. Para que a obra de salvação representada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, dominada de novo, nascimento no mesmo capítulo, capítulo 3 de João. Uma pessoa que nasce de novo para pôr um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo, então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Meus irmãos, quando a gente aceita Jesus Cristo, profundamente, verdadeiramente, a regeneração ela é imediata. Amém, irmãos? A regeneração ela é imediata. Você se tornou filho de Deus. A palavra regeneração quer dizer ser feito de novo, ou voltar à perfeição, a voltar à forma original. Amém, irmãos? Amém. A nossa forma original é aquela do Jardim do Éden, é onde só Adão e Eva nasceram puros. Adão e Eva nasceram puros, foram criados puros, sem pecado, sem nojento. Quando nós somos regenerados em Cristo,
nós voltamos a essa forma natural, de origem, né? É como se resetasse, né? Formatasse de novo, né? Usando uma linguagem, né? Informática, né? Quando você reseta o aparelho, ele zera, ele voltou ao estado natural, estado de fabricação de fábrica, né? É isso aí. Só que daí, meus irmãos, o que acontece? Você não é regenerado já parte do céu, você está à deriva do pecado, amém? O mundo jaz no maligno, o mundo é mundano, o mundo traz, né, a origem do pecado, ele prega o pecado, o mundo oferece o pecado, porque a palavra de Deus nos fala que esse mundo jaz no maligno e o príncipe desse século, né, é o que reina, né, que é o inimigo. Alguns que pregam, né, usam esse termo, Adão e Eva perderam, né, a salvação, ali por desobedeceram, eles praticamente entregaram a chave do mundo para Satanás. Quando Cristo morre na cruz, Cristo reivindica, porque ele pagou o preço. Não há mais a acusação sobre o homem. Amém? A carta de Paulo fala, a célula que era contrária a nós, ela foi rasgada na cruz. Então não há mais dívida, porque Cristo pagou. Amém? Mas ainda a manifestação do inimigo está nessas terras, né? Ele manifesta ainda. Então somos regenerados. Agora é o processo de santificação, né? Nós vamos entrar aqui em santificação. A santificação, meus irmãos, ela tem 3 estágios. A santificação na cruz, que nos tornou justos, amém? A progressiva, que é essa que nós vamos decorrer até o dia que nós vamos partir dessa terra, né? Ninguém sabe. Pode ser individual, que isso pode voltar para nós antes, ou coletivamente, no arrebatamento, que nós cremos, nós estamos nesse tempo, o tempo da graça, aguarda o arrebatamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a santificação progressiva, nós buscamos de gancho o Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, fala bem assim: aquele que começou a boa obra em vós, vos aperfeiçoará em Cristo. Por isso a importância de nós estarmos ligados na videira, estamos enxertados, né? Ficamos em Jesus Cristo, percorremos a carreira que nos é reservada, permanecemos em Cristo. A lição trouxe para nós que não basta só ser salvo, justo, mas permanecer, né? Já falamos algumas vezes, a teologia do salvo sempre salvo é do calvinismo, João Calvino, né? A teologia da predestinação, né? Salvo sempre salvo. A lição também está trazendo um gancho sobre isso. Não, somos salvos para na cruz, mas é necessário, né, permanecermos, né, limpos, ou procurarmos se limpar todo dia, ou procurarmos se esquivar do pecado, ouvir a voz do Espírito Santo. A santificação ela é progressiva. Há coisas que talvez alguns de nós não consigamos dominar agora, mas eu tenho que dominar, porque eu tenho que seguir o processo de aperfeiçoamento. Amém? A gente volta lá na fé com obra, né? A obra vai aperfeiçoando. Aquele que prega, aquele que ensina, aquele que está sempre evangelizando, quando ele está falando dessa palavra para alguém, essa palavra também está limpando essa pessoa, porque ela tem que ter entendimento. Se ela está pregando para alguém, aquilo ali ela tem que estar vivendo. Aquilo ali tem que estar tem que estar comendo tudo. Como o texto lá que Jesus Cristo fala para a mulher, né, samaritana, rio de águas fluirão em vós. A fonte da água é Cristo. Então, essa santificação está no segundo estágio. Qual que é a perfeita? É aquela na glória, meus irmãos. Esse é o terceiro estágio e último da santificação. Na cruz, a regeneração, a progressiva, e lá na salvação, adentrarmos a nação celestial. Né? A Bíblia fala que o pecado não herda, o céu não herda pecado, nem sangue e nem carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente será transformado. Todo aquele que estiver no momento do arrebatamento, ou aquele que morreu em Cristo, o corpo ele vai subir transformado. O texto da carta a Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala que seremos automaticamente transformados. Um corpo que era mortal se tornará imortal. O que era corruptível se tornará incorruptível.
será de imortalidade.